Muito boa tarde para você, sexta-feira, 2 de dezembro, RF News do ar. E na edição de hoje você vai ver. Prefeita de Ribeirão Preto é presa pela Polícia Federal em operação do Ministério Público nesta manhã. Odebrecht assina acordo conhecido como delação do fim do mundo. Renan Calheiros vira réu no Supremo Tribunal Federal. Recebo a denúncia pelo crime de peculato. Segue em São Paulo o julgamento de Elise Matsunaga. Advogados de defesa pediram a anulação do processo. Não há dúvida alguma, ela começou a esquartejar o Marcos, ele ainda estava vivo. Prefeitura de Campinas reajusta preço das vagas rotativas. Zona Azul ficou quase 15% mais cara. Não dá para aguentar, tudo sobe. A última reportagem da série especial sobre os heróis do Rio. Se eu pudesse encontrá-lo, eu não teria deixado ele sair naquele dia para trabalhar. E os destaques da agenda cultural. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Ao vivo no RF News. Nós abrimos essa edição com a prisão da prefeita de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Darcy Vera, do PSD, foi presa na manhã desta sexta-feira durante a Operação Mamãe Noel da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público. Coloca as imagens. A prisão integra a segunda fase da Operação Sevandija, que investigou fraudes e desvios de dinheiro em contratos de licitações de 203 milhões de reais na Prefeitura de Ribeirão. Também foram presos Sandro Rovani da Silveira Neto e Maria Zoeli Alves Librandi, ex-advogados do Sindicato dos Servidores Municipais, e o ex-secretário Marco Antônio dos Santos, que chefiava a Companhia de Desenvolvimento Econômico, a CODERP, e o Departamento de Água e Esgoto, da ERP. Todos foram levados para a sede da PF em Ribeirão. Darcy Vera deve ser transferida para a capital paulista, uma vez que, apesar das investigações do GAECO, o processo contra ela é analisado pela Procuradoria-Geral do Estado. Em nota, a PF informou que o nome desta fase, Mamãe Noel, se deve às evidências de que Maria Zoeli repassou entre 2013 e 2016 mais de 5 milhões de reais aos demais denunciados, em dinheiro e cheques. O valor teria sido desviado dos cofres públicos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, virou réu no Supremo Tribunal Federal por desvio de dinheiro público. Ele é acusado de destinar parte da verba de gabinete para uma locadora de veículos, que não teria prestado serviço. O presidente do Senado é acusado de usar um lobista da construtora Mendes Júnior para pagar pensão alimentícia à jornalista Mônica Veloso, com quem Renan teve uma filha. Oficialmente, Renan respondia por falsidade ideológica, uso de documentos falsos para comprovar renda e peculato, quando teria recebido verba indenizatória indevida do Senado entre janeiro e junho de 2005. Segundo o Procurador-Geral da República, Renan apresentou notas fiscais frias de uma locadora de carros no valor de R$ 6.400 cada, sem que a prestação de serviços tenha sido comprovada. O dono da locadora seria sócio de Renan numa empresa de comunicação. A defesa alega que a pensão foi paga com recursos do salário de parlamentar e da venda de gado criado numa fazenda administrada pela família. O relator do processo não viu indícios no crime de falsidade ideológica e que o uso de documento falso estaria prescrito. As notas fiscais não refletem serviço efetivamente prestado. Sendo assim, com tais ponderações, recebo a denúncia pelo crime de peculato. O placar já estava em 5-0 pelo recebimento da acusação de peculato, quando o ministro Dias Toffoli classificou a denúncia de frágil. Mas o voto do ministro Marco Aurélio colocou o presidente do Senado pela primeira vez na condição de réu. É um crime punível com a pena mínima de 2 anos a uma pena máxima de 12 anos de reclusão. É um crime realmente grave. Renan Calheiros já responde a 12 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, 8 deles relacionados às investigações da Operação Lava Jato. O PMDBista permanece no cargo e na linha sucessória temporária da Presidência da República. A ação que vetava esta possibilidade já conta com maioria aqui no tribunal, mas foi interrompida depois que o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para votar. Está com vista ao ministro Dias Toffoli, muito embora já configurada a maioria de 6 votos, no sentido de que não pode ocupar cargo que esteja na linha de substituição quem é réu no Supremo.
Agora, a delação do fim do mundo, como ficou conhecido o acordo da Odebrecht com os procuradores da Lava Jato, assinado ontem. O acordo de leniência, que é uma espécie de delação premiada para a pessoa jurídica, rendeu uma multa à empresa de quase 7 bilhões de reais. A Odebrecht errou. Pela primeira vez, a empreiteira reconheceu publicamente que participou de práticas impróprias e pediu desculpas no site da empresa. Na nota, a direção assumiu: foi uma agressão à honestidade e à ética, e finalizou: estamos comprometidos a virar essa página. Foi o primeiro passo depois que a Odebrecht assinou o acordo de leniência com o Ministério Público Federal, uma espécie de delação premiada para empresas investigadas em crimes. Com isso, a Odebrecht poderá continuar sendo contratada pelo poder público, pegar empréstimos junto aos bancos e tentar fugir da falência. 77 executivos da Odebrecht, incluindo o fundador Emílio e o filho dele, Marcelo Odebrecht, que está preso em Curitiba desde junho do ano passado, vão participar da delação premiada, que é a maior já fechada no Brasil. A maioria dos executivos vem a Brasília assinar o acordo. Esta etapa é a mais aguardada e temida da Operação Lava Jato. A Odebrecht será obrigada a pagar multa de 6 bilhões e 700 milhões de reais em 20 anos. O dinheiro será dividido entre Brasil, Suíça e Estados Unidos. O acordo deveria ter sido assinado na semana passada, mas os norte-americanos não concordaram com o valor da multa e pediram mais 50 milhões de dólares. Depois de fechado, o termo da leniência tem que ser homologado pelo ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. As investigações mostram que a Odebrecht teria financiado pelo menos 24 dos 26 partidos que têm representação na Câmara. 200 políticos devem aparecer na delação, entre eles o presidente Michel Temer, a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, o ministro José Serra, governadores, senadores e deputados. Agora um caso chocante. Policiais encontraram uma criança abandonada em um carro. Quando foram investigar, descobriram que a mãe dela estava morta dentro da casa da família. No banco da frente do carro, quietinha. A bebê de 3 meses foi abandonada dentro do veículo nesta rua. O vidro, com uma pequena abertura, permitia que a criança respirasse. Criancinha de 8 meses dentro do veículo. A gravação foi feita pela Polícia Militar pouco tempo antes dela ser resgatada. O veículo aberto, chave no contato e ninguém por perto na via. De pronto, nós acionamos o Conselho Tutelar e acompanhamos a criança até o pronto-socorro para atendimento médico. No pronto-socorro, os médicos que atenderam a bebê constataram que ela não tinha ferimentos. Depois de salvar a criança, os policiais vieram até a área rural aqui de Mairiporã, na Grande São Paulo. Por meio da placa do carro, eles conseguiram chegar até a casa do proprietário. Quando entraram, encontraram a moradora morta. Rosângela Bruno Norberto, de 32 anos, recebeu golpes de faca na região do pescoço. A polícia suspeita que o pai da criança, marido de Rosângela, tenha cometido o crime e depois abandonado a bebê. O suspeito, que aparece nesta foto beijando a barriga da vítima durante o chá de bebê da própria filha, desapareceu e ainda não foi encontrado. Tudo indica que teria sido seu companheiro, Alexandro, porque o mesmo foi visto saindo do condomínio onde eles moravam, carregando a criança. O cunhado de Rosângela contou que o casal estava junto havia pouco tempo, mas a relação desgastou depois que a mãe do bebê descobriu que o pai usava drogas. Há 3 meses atrás, a gente ficou sabendo através dela que estava acontecendo algumas coisas que ela não era do conhecimento dela. Começou a beber, fumar e, por último, o mais grave, descobriu que ele era usuário de drogas. Na chácara onde o casal vivia e trabalhava como caseiro, a polícia encontrou droga e objetos usados para consumir entorpecentes. A criança foi levada para a casa dos tios durante a noite. Os parentes ainda não se conformam com o que aconteceu. Pessoa digna, trabalhadora. Como eu disse, não conheço nada que possa desabonar o caráter, a conduta dela, não usava nada, não fumava, não bebia, não tinha nenhum envolvimento com pessoas estranhas. Absurdo, não? Hoje o julgamento de Elise Matsunaga chega ao 5º dia. Muitas testemunhas devem ser ouvidas nesta sexta-feira. Ontem, no 4º dia, os advogados de defesa pediram a anulação do julgamento.
4 anos após o crime, Elise Matsunaga enfrentou nesta quinta-feira o 4º dia do julgamento, que poderá demorar mais tempo do que estava programado. A previsão era finalizar os trabalhos nesta sexta-feira, o que não deve ocorrer. Os advogados de Elise tentaram anular o júri, alegando que 2 testemunhas, no caso 2 médicos peritos, conversaram entre si, o que não é permitido por lei, segundo a defesa. Mas o juiz não concordou e deu continuidade à sessão. Até agora, 13 das 18 testemunhas foram ouvidas. A partir da tarde desta quinta-feira, começaram os depoimentos do lado da defesa. Uma das únicas pessoas a visitar Elise na prisão, a tia Roselide Araújo, contou que a sobrinha foi vítima de abusos pelo padrasto na adolescência. Durante todo o tempo, Elise chorou. Isso não acho que venha contribuir efetivamente com o que efetivamente aconteceu e que está em julgamento, que é a conduta dela diante do Marcos naquele episódio. Elise Matsunaga é reconfessa do homicídio do marido, Marcos Matsunaga, de 42 anos. Em maio de 2012, ela atirou no empresário e depois o esquartejou. Embaladas em sacos de lixo, as partes do corpo foram abandonadas em uma estrada na Grande São Paulo. Para peritos e investigadores, Elise atirou assim que o marido entrou em casa com uma pizza que tinha descido para pegar na portaria. O tiro teria sido a curta distância, sem chance de defesa. Aos jurados, o médico legista Jorge Oliveira, que fez a necrópsia, disse no dia anterior que o primeiro corte feito em Marcos foi no pescoço e que ele ainda estava vivo. O médico e perito Carlos Coelho, que depôs nesta quinta-feira, confirmou o depoimento do colega. Disse que Marcos poderia já estar em coma, mas sentiu alguma coisa. Pelo conjunto de sinais, o coágulo nos cortes, associado ao coágulo e sangue nas vias respiratórias e no pulmão, não há dúvida alguma, ela começou a esquartejar o Marcos, ele ainda estava vivo. Também foi ouvida a governanta Neuza Gouveia da Silva. Ela contou que começou no emprego 8 dias antes da morte de Marcos e que presenciou 2 brigas entre o casal. Elise Matsunaga, que completou 35 anos na terça-feira, ouve os depoimentos, na maior parte do tempo, de cabeça baixa. No dia em que foram apresentadas pela primeira vez as fotos do corpo do empresário, ela se retirou do plenário. Nas outras projeções, evitou assistir às cenas. A acusação é de homicídio triplamente qualificado, com 3 agravantes: por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Se os jurados entenderem que Elise cometeu os 3 agravantes, a pena pode variar entre 12 e 30 anos. A defesa de Elise tenta convencer o júri de que o tiro dado em Marcos foi em legítima defesa e que o empresário já estava morto quando foi esquartejado. Se conseguir, a pena pode variar entre 6 e 20 anos. A defesa de Elise informou que ela ficará em silêncio quando for interrogada pela acusação e pelo promotor. Só irá responder às perguntas da defesa e do juiz, mas os advogados não explicaram o motivo. O interrogatório de Elise acontecerá somente após o fim dos depoimentos de todas as testemunhas. De volta ao vivo para todo o Brasil com o RF News, agora são 12 horas e 30 minutos. Os corpos das vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense devem embarcar para o Brasil ainda hoje. Bandeiras da Chapecoense e faixas com os nomes das vítimas foram colocadas em cima dos caixões que estão em funerárias da cidade de Medellín. Junto com o símbolo, a frase "Campeões para sempre". As autoridades colombianas trabalharam a noite toda para adiantar a liberação dos corpos. Eles foram levados para funerárias e de lá seguem em um cortejo fúnebre até o aeroporto internacional, a 45 quilômetros de Medellín. Os corpos serão transportados em aviões da FAB e devem chegar no Brasil amanhã de manhã. E é esse o desejo dos familiares que viajaram até a Colômbia, voltar para casa. Levar para casa, porque a espera é a pior coisa que se tem. Roger veio atrás de notícias do primo, o jornalista Rafael Renzel. Quando abriu os olhos, ele se emocionou. Saí de perto para ele não ver, mas não falamos para ele, ele não sabe ainda a dimensão da tragédia. O jornalista
receber cuidados específicos no quadro pulmonar. Nesta clínica em La Serra, o zagueiro da Chapecoense, Hélio Neto, continua internado, sedado e respirando por aparelhos. O goleiro Jackson Follman, que teve a perna direita amputada, passou por uma nova cirurgia. As lesões na perna esquerda melhoraram e não foi necessário amputá-la. Alan Russell também evolui bem. A diretora médica disse que não sabe se o jogador da Chapecoense vai poder voltar um dia aos campos de futebol. No momento, a atividade motora está normal e esperamos que continue assim, mas é cedo dizer se ele volta a jogar, explica. Os outros 2 sobreviventes, a comissária de bordo, Jimena Soares, e o mecânico do avião, Erwin Tumiri, são os que estão em melhores condições de saúde. Os 2 permanecem internados neste hospital, na província de Rio Negro. A investigação sobre as causas do acidente avança e tudo indica falha humana como principal motivo. O mais surpreendente é que a cada nova descoberta fica claro a falta de planejamento e a irresponsabilidade da companhia aérea e de alguns profissionais. O plano de voo da Lamia informa que a autonomia do avião é de 4 horas e 22 minutos. Exatamente o tempo máximo que a aeronave consegue voar com um tanque cheio. Esse também é o tempo para chegar até Medellín, sem nenhuma reserva de combustível. O correto seria ter combustível suficiente para ir até Medellín e seguir até Bogotá em caso de necessidade, além de mais 30 minutos de voo extra e 5% de reserva para emergências. A notícia foi recebida com indignação e revolta aqui em Chapecó. Para os torcedores da Chapecoense, é difícil acreditar que um erro como esse tenha provocado a tragédia. É uma coisa sem explicação, porque eles deviam saber, né? Eu estou indo de carro de uma cidade a outra. Eu estou com pouca gasolina, no próprio carro eu vou abastecer. Agora, um avião não tem onde se agarrar. O avião ele vai cair automaticamente. A mesma empresa já tinha transportado a Chapecoense para outra partida. Diretores do clube afirmam que tinham boas referências da Lamia. Eu já tinha feito, inclusive, fretamento do time da Chapecoense em momento anterior, no jogo anterior. Então, é uma empresa que ela já tinha feito fretamento para outros grandes times, né? O motivo da queda do avião é revoltante. É uma coisa assim que isso não existe. Uma aeronave do ano 80 tem autonomia para fazer 3.000 quilômetros, com o tanque 3.000 quilômetros, e tinha 3.000 quilômetros para fazer. A imprensa boliviana divulgou também um relatório onde uma funcionária do aeroporto alertou a companhia que a rota do voo era igual ao tempo de autonomia do avião. A Lamia teria garantido voar em menos tempo, mas o piloto não previu o que acabou acontecendo naquela noite. Teve que voar em círculos porque outra aeronave ganhou preferência na hora do pouso por um problema técnico. Atento, tenho uma aeronave por debajo suyo efectuando la aproximación y adicional están efectuando la revisión de pista. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación Lima-Maília? Neste momento, o piloto que levava o time da Chapecoense pede para pousar. O comandante aguarda, mas minutos depois dá o alerta sobre a situação. A controladora autoriza o pouso. Segundo especialistas, cada vez que um avião precisa fazer uma escala para abastecer, o custo total da viagem aumenta entre 5% e 10%. E não é responsabilidade de nenhum órgão regulador de aviação checar se o combustível é suficiente para percorrer a rota. O piloto em comando que sabe a autonomia da aeronave dele. Os órgãos de controle não são obrigados a saber a autonomia. Começou em Campinas, interior de São Paulo, a campanha Dê uma Mãozinha para o Boldrini. O hospital é referência no tratamento de câncer infantil na América Latina e precisa de ajuda para seguir com o trabalho. Graziela Félix.
Exatamente, essa é a 10ª edição da campanha, que segue até o dia 31 de dezembro. Então, durante todo este mês, as pessoas vão poder fazer as suas doações e colaborar aqui com o Centro Infantil Boldrini, um hospital que é referência não só aqui na nossa região, mas em toda a América Latina. Quem vai dar mais detalhes sobre a campanha Dê uma Mãozinha para o Boldrini é a doutora Silvia, presidente aqui do Centro Infantil. Doutora, este ano a grande novidade é que a doação não vai mais ser feita pelo 0500, né? Eu acho que é uma facilidade entrar no Facebook ou outro canal da internet para poder fazer a doação para o hospital. É importante, a gente tem o desejo de arrecadar pelo menos R$1 milhão. Qualquer pessoa pode fazer essa doação? Quais são os valores? Como que vai funcionar, doutora? Olha, a pessoa doa a quantia que quiser. O importante é que tem um mês para fazer essas doações. Mas uma coisa que ela sabe é que cada centavo é dirigido para o doente. Esse dinheiro que vier dessa campanha, Dê uma Mãozinha para o Boldrini, vai ser utilizado para a compra de medicamentos e materiais hospitalares para crianças. Mas é importante porque toda a arrecadação ela é canalizada em cima desses dados. E o Boldrini faz uma prestação de contas mostrando com as notas fiscais todos os produtos que foram comprados com esse recurso. Nós precisamos muito da ajuda da sociedade, porque com 80% das crianças do Sistema Único de Saúde, nós sabemos o que acontece hoje no nosso país em relação à verba para o Sistema Único. Então, nós precisamos muito do apoio da sociedade para darmos um atendimento digno, humanitário e global para as crianças. Agora, doutora, a gente também pode fazer um convite para as pessoas que não conhecem o hospital, que ainda não tiveram essa oportunidade. Elas podem vir aqui, conversar com vocês, saberem como é que é o dia a dia aí dessas crianças que são atendidas, né? As pessoas às vezes não têm ideia, né? Mas depois, quando chega, vê as instalações, consegue ver a pobreza dos clientes, mas vê que é uma instalação limpa, adequada, com humanização em toda a parte do hospital. Faz com que o acolhimento seja um acolhimento maior. E com isso, a gente tem uma adesão ao tratamento. É importante que as pessoas venham ver, é só ligar e agendar pelo site do Boldrini a visita, que uma voluntária ou os nossos profissionais da comunicação acompanharão a visita. Doutora, muito obrigada então pelas informações. Então, só lembrando, a campanha deste ano é feita pelo Facebook. Você pode doar 5, 10, 20, 30 reais. Quem quiser doar mais pode fazer a doação, entrar em contato ali pelo site do Boldrini, como a doutora falou, ou ainda pelo telefone 19 3787 5115. RF News de volta ao vivo para todo o Brasil. Agora são 12 horas e 45 minutos. A Prefeitura de Campinas reajustou em quase 15% o valor do estacionamento rotativo, a Zona Azul. Os motoristas, é claro, não aprovam o aumento. O novo preço da área azul em Campinas começou a valer nesta quinta-feira, 1º de dezembro. São quase 15% de reajuste, sendo de R$ 3,50 para R$ 4,00. O último aumento do valor da área azul aqui de Campinas foi de 30 centavos em agosto do ano passado, passando de R$ 3,20 para R$ 3,50. Segundo a INDEC, o reajuste deste ano de 50 centavos é para corrigir a inflação do período. A medida não agradou nem um pouco os motoristas. A gente já paga tanto imposto, paga tantas coisas, né? E isso é uma coisa que poderia beneficiar o motorista. Tá vindo no centro, tá podendo parar o carro nos lugares, né, que necessários. Eu acho que poderia sim ser menor, bem menor o valor, ou até de graça no caso, né? Olha, considerando que nos estacionamentos privados está por volta de R$ 5,00 e você estacionar o carro na rua sem segurança nenhuma, eu acho caro. O Arthur foi esperto e conseguiu economizar este mês. Assim que ele soube do aumento, correu comprar talões com o preço antigo. Comprei, senão não dá para aguentar. Tudo sobe. Tinha que ser mais em conta pro povo, não sei, ué. A gente já paga tanta coisa, né? Tantos impostos aí, PTU e PVA, tudo vai para a cidade e o retorno é pouco. Quem também reclama do aumento são os comerciantes da região central que estão perdendo clientes.
Com certeza, porque a pessoa vai ficar no máximo 1 hora, 2 horas, ela vai pagar R$8, né? Agora, com o aumento. E no shopping, se ele vai, dependendo do shopping, é R$7, é R$8 a tarifa. E você acaba preferindo, porque você pode ficar 8, 10 horas dentro do shopping e não pagar mais por isso. Aí acaba prejudicando o comércio, porque pessoas realmente dão preferência. Uma que não acha vaga. É caro e não acha vaga. A pessoa vai direto para o shopping. De volta e ao vivo para todo o Brasil, agora são 12 horas e 55 minutos. Nós voltamos a mostrar a grave situação de policiais e bombeiros no Rio de Janeiro, com a crise econômica que atinge o estado. Muitos não têm condições nem de sair para trabalhar, mas eles continuam na função em respeito aos moradores das cidades, mesmo que isso custe a própria vida. É o que você vai ver na terceira e última reportagem da série especial Heróis do Rio. Para quem usa farda no Rio, é uma tragédia frequente. E estes são os rostos de quem jamais vai se esquecer da notícia que recebeu. Se eu pudesse encontrá-lo, eu não teria deixado ele sair naquele dia para trabalhar. Ele efetuou 3 disparos e a arma dele falhou. O soldado Tiago foi baleado pelos criminosos que tentava prender. Para a viúva, com as condições de trabalho que dava ao marido dela, o governo do Rio também ajudou a puxar o gatilho. Ele mata todo dia várias pessoas. Ele mata os policiais. Ele mata as pessoas que estão precisando de hospital e não tem, morrem na fila esperando atendimento. E quando é um pai quem convive com a ausência do filho? Todo dia o senhor chora, hein? Todo dia. O quarto do bombeiro Victor não mudou muita coisa. Ainda guarda algumas medalhas e lembranças. O cap, que era do militar, virou o mais precioso troféu de Walter. Um dia ele falou comigo: pai, eu vou ser o melhor bombeiro do estado do Rio, quiçá do Brasil. Victor morreu no maior desastre natural que o Brasil já enfrentou. Era janeiro de 2011. Nós estamos querendo chegar ali naquele caminhão do Corpo de Bombeiros. Foi justamente nesse ponto que três homens dos bombeiros que ajudavam nos resgates foram soterrados e mortos. Caminhar de novo por essas ruas é no mínimo estranho. Hoje, da janela do mesmo apartamento, Walter tem o ponto de vista que teve o filho bombeiro quando decidiu descer e prestar socorro. Da janela do prédio, o cabo Victor viu que a situação só piorava aqui embaixo. Onde havia uma casa, tudo soterrado, a família inteira morreu. Só 2 pessoas, na verdade, sobreviveram. De repente, mais um pedaço da encosta veio abaixo, levando o caminhão dos bombeiros para o meio desse estacionamento, para mais de 20 metros, e matando os 3 militares. Mas defender e salvar seguem sendo vocação no Rio. Neste quartel, basta tocar a sirene. Bora. Vamos embora. Coronel Sarmento comanda o grupo de elite dos bombeiros, mas antes de ocupar essa mesa, viveu na pele os salvamentos mais difíceis, como o do menino Nicolas, no desastre da Serra Fluminense. Eu acho que foi o melhor momento da minha vida, sem sombra de dúvida. Não vai ter nada parecido quando eu consegui acessar essa criança e retirar daquele buraco e entregar para um companheiro para que pudesse levar para que fossem feitos os primeiros socorros daquele bebê. Das vítimas que salvou em 20 anos de carreira, Sarmento não tem notícias. Mas nem precisa. Era essa a função do bombeiro, do policial militar. Realizar o que parecia impossível, ainda que o preço tenha sido a própria vida. Histórias lindas, né? Eles merecem mais respeito que isso. Agora chegou a hora dos destaques da Agenda Cultural. Boa tarde, Graziela Félix. Boa tarde, Gustavo. Agora é a hora de deixar o estresse de lado e se programar para curtir o final de semana. Vamos começar com o rei Roberto Carlos, se apresenta hoje em Poços de Caldas. O show é no ginásio Arthur de Mendonça Chaves a partir das 9 da noite. Por isso eu digo,
obrigado, Senhor, por mais um dia. Também hoje, Thiago York sobe ao palco do Centro de Eventos Flor de Lis, em Criciúma, Santa Catarina. A apresentação é a partir das 9 da noite. Ver fazer sozinho o caminho, olhando pro chão. Hoje também tem roupa nova. O grupo se apresenta e amanhã o Memorial da América Latina em São Paulo cedia o Rolling Stone Festival. O evento começa à 1 da tarde e vai contar com 17 atrações. Capital Inicial, Titãs, Frejá e Emicida estão entre os nomes confirmados. Obrigado, Graziela, pelas informações. E o RF News termina aqui. Uma excelente tarde para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira.